Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje é quinta-feira, 4 de setembro de 2025. E é com muita alegria que mais uma vez nos reunimos em oração e meditação da Palavra de Deus. Esse é o momento em que colocamos todo o nosso coração diante do Senhor, para que Ele seja a nossa força, o nosso refúgio e a nossa inspiração. Cada novo dia é um presente que recebemos do Pai, e é justo que o iniciemos reconhecendo a sua bondade, agradecendo pela vida e renovando o nosso desejo de caminhar em sua presença. Hoje, a Igreja também celebra a memória de Santa Rosália, virgem e padroeira da cidade de Palermo, na Itália. Ela nasceu no século XII, em uma família nobre, mas desde cedo renunciou a todos os privilégios que poderia ter. Escolheu viver em simplicidade e retiro, dedicando-se inteiramente à oração, à penitência e à contemplação de Deus. Durante muito tempo, permaneceu escondida do mundo, vivendo como eremita em uma caverna no Monte Pelegrino, e ali ofereceu cada dia de sua vida como sacrifício agradável a Cristo. Séculos depois, durante uma peste que assolava Palermo, o povo encontrou inspiração e força na intercessão de Santa Rosália. Recorreu a ela com fé, pedindo sua ajuda, e milagres de cura começaram a acontecer. Desde então, ela passou a ser lembrada como protetora em tempos de calamidade, como intercessora fiel para todos os que sofrem. Seu testemunho nos mostra que mesmo uma vida aparentemente escondida aos olhos do mundo pode resplandecer com uma luz imensa diante de Deus. E é bonito perceber como a memória de Santa Rosália se une ao Evangelho de hoje. Enquanto ela buscava o recolhimento e a intimidade com o Senhor, Jesus nos convida a lançar as redes em águas mais profundas, a não ficarmos apenas na superfície da fé, mas a mergulharmos na confiança plena na palavra, que transforma e dá sentido. Assim como Santa Rosália se afastou do barulho do mundo para encontrar a voz de Deus, também nós somos chamados a silenciar por alguns instantes, a abrir os ouvidos e o coração para escutar o que o Senhor tem a nos dizer neste dia. Por isso, eu te convido agora. Faça silêncio interior, respire profundamente, feche seus olhos se possível e entregue ao Senhor o que hoje ocupa seu coração. Pode ser uma preocupação com sua família, uma dificuldade no trabalho, uma luta interior, ou até mesmo uma graça pela qual você deseja agradecer. Coloque tudo nas mãos de Jesus neste momento. E juntos, invoquemos a presença do Espírito Santo, aquele que nos ensina, que nos ilumina, que nos dá forças para viver a palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Espírito Santo, vem sobre nós nesta manhã, abre o nosso coração, tira de dentro de nós toda distração, toda frieza, toda dureza. Dá-nos a graça de acolher a palavra de hoje com simplicidade, com fé e com coragem. Que este momento seja verdadeiro encontro com Jesus. E que não saiamos daqui do mesmo jeito que chegamos. E se este momento já está tocando o seu coração, eu te convido a se inscrever agora mesmo no canal, ativar o sininho e fazer parte desta caminhada de fé conosco. Aqui, todos os dias, meditamos a liturgia da igreja, rezamos juntos e crescemos na presença de Deus. Não caminhe sozinho, venha trilhar esse caminho conosco. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava à beira do lago de Genezaré, e a multidão se apertava ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas paradas à margem, os pescadores haviam descido delas e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentado, ensinava da barca às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Avança para águas mais profundas e lançai as redes para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, lançarei as redes." Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram tanto as duas barcas que quase afundavam. Ao ver isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: "Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador." O espanto se apoderou dele e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Jesus, porém, disse a Simão: "Não tenhas medo, de hoje em diante serás pescador de homens." Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, fechemos por um instante os olhos e imaginemos esta cena. O lago está calmo, a multidão se aproxima de Jesus para escutá-lo. Pedro e os pescadores estão cansados de uma noite inteira de trabalho infrutífero e, de repente, o mestre sobe em sua barca. A barca se torna púlpito, lugar de anúncio, sinal de que Deus entra no cotidiano da vida.
E depois, um pedido inesperado. Avança para águas mais profundas. Pedro poderia ter recusado, mas confia e obedece. É nessa obediência que o milagre acontece. As redes, que antes estavam vazias, agora se enchem a ponto de quase se romperem. As barcas, antes ociosas, agora quase afundam de tanto peixe. A presença de Jesus transforma o impossível em realidade. E no coração de Pedro brota o reconhecimento humilde: Senhor, sou pecador. Qual palavra mais falou ao seu coração? Foi o chamado às águas profundas, foi a abundância inesperada, ou foi o chamado de Jesus para ser pescador de homens? Escreva nos comentários, pois sua partilha pode iluminar outros irmãos que também rezam conosco. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho que acabamos de ouvir é um dos mais belos da Sagrada Escritura, porque fala diretamente ao coração de cada discípulo, de cada pessoa que um dia foi chamada por Jesus a seguir os seus passos. Trata-se do episódio da pesca milagrosa e do chamado de Simão Pedro, um momento em que o cotidiano do trabalho se torna encontro com a graça e o ordinário da vida se transforma em extraordinário diante da presença do Senhor. A cena é simples e ao mesmo tempo profunda. Pescadores cansados lavam suas redes depois de uma noite de esforço inútil. Quem já experimentou o peso do cansaço, do fracasso, da frustração diante de algo que parecia impossível, sabe bem o que se passava no coração daqueles homens. E é exatamente nesse momento que Jesus se aproxima. Ele não entra em nossas vidas quando tudo já está perfeito. Ele vem justamente quando estamos cansados, vazios, desanimados. Jesus pede a Pedro que afaste um pouco a barca da margem. Esse detalhe já é um sinal. O Senhor quer que Pedro confie, quer transformar a barca, instrumento de trabalho, em púlpito para anunciar a palavra. Aqui aprendemos algo essencial. Deus usa o que já temos, o que já conhecemos, para realizar a sua obra. Não precisamos ter algo extraordinário para que Cristo nos use. Basta colocar nas mãos dele o pouco que temos, e ele faz desse pouco um instrumento de salvação. Depois, Jesus dá uma ordem que soa absurda. Avança para águas mais profundas e lançai as redes para a pesca. Como deve ter soado estranho para Pedro. Ele era pescador experiente, sabia que não era o momento adequado. Já havia tentado a noite toda e nada conseguira. Mas sua resposta muda tudo. Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, lançarei as redes. Esse é o coração do evangelho de hoje. Confiar na palavra de Cristo mesmo quando a lógica humana diz o contrário. Quantas vezes nós também experimentamos redes vazias, projetos que não dão certo, orações que parecem não ser ouvidas, relacionamentos que não frutificam. A tentação é desistir, abandonar, perder a esperança. Mas Jesus nos convida a lançar de novo as redes, agora não pela força da nossa experiência, mas pela confiança em sua palavra. E o milagre acontece. As redes se enchem tanto que começam a se romper e as barcas quase afundam de tantos peixes. Isso nos mostra que a graça de Deus não é medida em pequenas doses. Ela é abundante, transbordante, superabundante. Quando nos abrimos para o agir de Cristo, experimentamos frutos que nem imaginávamos possíveis. Diante desse milagre, Pedro reage com humildade. Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Aqui vemos a verdadeira experiência de encontro com Deus. Quando de fato reconhecemos sua presença, não nos sentimos grandes, mas pequenos. Não nos sentimos orgulhosos, mas humildes. Pedro percebe sua fragilidade, sua indignidade, mas Jesus o ergue e lhe dá uma missão. Não tenhas medo. De hoje em diante serás pescador de homens. Esse chamado transforma tudo. O homem que antes vivia da pesca de peixes, agora viveria da missão de salvar almas. O que antes era um trabalho cansativo se torna uma vocação frutuosa. E a resposta é imediata. Eles deixam tudo e seguem a Jesus. Irmãos e irmãs, este evangelho nos traz 3 grandes ensinamentos. Deus entra no nosso cotidiano. Ele não espera que estejamos prontos, mas vem justamente quando estamos cansados e com as mãos vazias. A obediência à palavra abre espaço para um milagre. Pedro não viu lógica, mas obedeceu, e foi essa confiança que trouxe a abundância. O encontro com Cristo gera missão. Quando reconhecemos nossa pequenez diante dele, ele nos confia uma nova vida, uma nova tarefa, uma missão de amor. E hoje, Jesus também te diz: avança para águas mais profundas. Talvez sua oração esteja fria, talvez sua vida esteja pesada, talvez você se sinta estagnado. O convite é para não desistir, mas confiar e obedecer, porque o Senhor deseja realizar maravilhas. E se essa palavra está tocando o seu coração, eu te convido a deixar o seu like neste vídeo agora mesmo.
Esse gesto simples nos ajuda a levar o Evangelho a mais pessoas e você também se torna parte dessa missão. Por fim, olhemos novamente para a memória de Santa Rosália. Ela não pregou para multidões, não realizou obras visíveis aos olhos do mundo, mas viveu na simplicidade e na oração. Foi odre novo que acolheu o vinho novo da graça, e ainda hoje sua vida é fonte de esperança. Assim, também nós, mesmo no escondimento, mesmo nas pequenas coisas, podemos ser grandes instrumentos de Deus. Irmãos, que esta palavra nos leve a confiar mais, a obedecer mais e a nos abrir para a missão que Cristo nos confia. Que cada um de nós seja também pescador de homens, levando outros para a barca da salvação. Senhor Jesus, hoje nós nos colocamos diante da Tua presença, agradecidos pela palavra que ouvimos. Ela foi como semente lançada em nossos corações e pedimos que germine e dê fruto em nossas vidas. Assim como Pedro e os primeiros discípulos, também nós queremos responder ao Teu chamado com fé, mesmo em meio às nossas fraquezas e limitações. Tu nos pediste, Senhor, que avançássemos para águas mais profundas. Quantas vezes temos medo do desconhecido? Quantas vezes ficamos presos à segurança das margens, às experiências que já conhecemos? Mas hoje entendemos que só nas águas profundas da fé é que encontramos a abundância da Tua graça. Por isso, confiamos e entregamos a Ti as nossas redes vazias, os nossos fracassos, os nossos medos, para que possas transformá-los em sinais do Teu amor. Pedimos, Senhor, que não deixes que o desânimo tome conta de nós. Quando as coisas parecerem difíceis demais, recorda-nos da pesca milagrosa. Quando nos sentirmos pecadores e indignos, recorda-nos das palavras que disseste a Pedro. Não tenhas medo. Dá-nos coragem, Senhor, para viver como Teus discípulos e anunciar a Tua palavra com a vida. Neste dia especial, pedimos também a intercessão de Santa Rosália. Ela, que soube escolher a simplicidade e o silêncio para viver unida a Ti, interceda por nós, para que também saibamos encontrar tempo para a oração e para a intimidade contigo. Que a sua vida escondida, mas cheia de frutos espirituais, seja exemplo para todos nós, lembrando-nos de que até mesmo nas pequenas escolhas podemos ser grandes diante do Teu coração. E agora, juntos, como família de fé, rezemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E, com confiança filial, consagremos também este dia à Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Tu, Senhor, abençoa cada irmão e irmã que está em oração conosco neste momento. Abençoa suas famílias, seus trabalhos, suas necessidades e suas esperanças. Que cada um possa experimentar hoje a alegria de lançar de novo as redes em obediência à Tua palavra. E antes de encerrarmos, eu faço um convite. Se esta oração fortaleceu sua fé, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Seja você também um pescador de homens, levando a luz de Cristo a mais corações. Não se esqueça de se inscrever neste canal e deixar o seu like, para que juntos possamos evangelizar ainda mais. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua casa e sobre todos aqueles que você ama e permaneça para sempre. Amém.